Bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o candidato ao governo do estado pelo PHS, José Marcondes, o Muvuca. Muvuca, no bloco anterior, a gente questionou bastante sobre a questão dos gargalos de infraestrutura. Qual é o teu projeto para trazer ferrovia, trazer rodovias, enfim, Estradas. Energia elétrica mais barata e mais eficaz? O que você vai fazer? Eu quero agradecer. Concretamente, né? Quero agradecer a pergunta e, Ana Carla, você disse aqui, você falou, mas não falou sobre isso. Eu vou aproveitar só a parte que você questiona sobre logística. Eu vou tirar outra parte que eu falei, porque não me foi perguntado ainda sobre logística e agora o André Michels complementa isso aí. A questão da logística é, lógico, o principal problema para o escoamento da soja. Como que nós vamos enfrentar isso? Nós vamos dar um exemplo aqui, só para ficar em caricaturas. Nós estamos há quase 100 anos discutindo, por exemplo, a ferrovia Vicente Vuolo. Né? 3 presidentes da República já vieram aqui em Mato Grosso prometer que ela chegaria em Cuiabá. Então, em função disso, Cuiabá, Mato Grosso, é tratado como um mero bairro de São Paulo. Nós temos aqui uma população de 600 mil, mas Várzea Grande 1 milhão e pouco, né? E só o Jaraguá, lá em São Paulo, tem 1 milhão de habitantes. Né? Então, o governo federal não vai resolver esse problema. E a rodovia BR-163, que é de responsabilidade do governo federal, não tem esse compromisso. Né? Eu acredito que com a presidente Marina Silva, nós vamos restabelecer esse compromisso. Agora, se não, qualquer que seja o governo, seja da Marina, seja da Dilma, seja do Aécio Neves, qualquer um deles que estiver no poder, e o José Marcondes Muvuca como governador, nós vamos chamar para a responsabilidade essa questão de logística, que é grave. Como que nós vamos fazer, da onde que nós vamos tirar dinheiro? É uma coordenação estratégica. Nós temos que pensar em multimodalidade. Multimodalidade pressupõe rodovias, hidrovias e ferrovias. Quando falamos em hidrovias, nós falamos, por exemplo, sobre a Paraguai-Paraná, né, que até um tempo atrás escoava 8 mil toneladas de soja, né, e através de embargo de outras pessoas que eram procuradores, ela foi embargada e não está funcionando. Então a gente tem que reativar e tem outras hidrovias também que precisam ser reativadas. Ferrovia custa caro e nós temos aí um estado inteiro para ser cortado e cruzado de rodovias, como é, por exemplo, na Rússia. Rodovia ou ferrovia? Ferrovia. Me permite o ato falho. Mas o mais caro é a rodovia, não é a ferrovia. Mas a ferrovia barateia mais o custo do escoamento. Né? Então nós temos que investir nessa multimodalidade. E nós temos aqui, nós que somos jornalistas, nós 4 somos jornalistas, nós direto estamos, eu estou candidato, mas sou jornalista. Direto nós estamos falando aí sobre investidores internacionais que dizem que colocariam, que implantariam as ferrovias, as hidrovias aqui em Mato Grosso a custo zero para o nosso estado, através de parcerias públicos-privadas, que são as PPPs. Então eu acho que este é o caminho, não bolivariano, não esquerdoide, não direitoide, sem caricatura nenhuma, para a gente resolver essa questão de logística. E aí, continuar com as políticas de asfaltamento nas rodovias, principalmente através desse projeto, que é um grande projeto de MT integrado, que a gente não pode jogar fora aquilo que está dando certo. Nós temos, lógico, um estado aí de grandes proporções, mas a logística poderia ser resolvida através de políticas públicas privadas e com financiamento externo para hidrovias e ferrovias. Candidato, o senhor se coloca como novo, né, nessa campanha. E o senhor, inclusive na sua própria propaganda eleitoral, o senhor faz uma alusão de que conhece bem o problema das drogas, porque inclusive já passou por isso. O senhor também disse que nunca passou por um cargo público, né? E eu queria entender o seguinte, por que também na sua propaganda eleitoral o senhor não antecipou, inclusive, a imprensa para justificar que o senhor ocupou um cargo de diretor da SEMA e, inclusive, chegou a ser preso por uma situação? O senhor disse que o juiz teria sido induzido ao erro. Mas por que o senhor também não colocou isso na sua propaganda eleitoral? Essa informação. Eu tenho 1 minuto e 20 só de horário eleitoral, não dá para me antecipar tudo, né? Essa pergunta aí é pertinente porque oportuniza nós esclarecermos aqui. Eu disse que não ocupei cargo público num debate, não foi isso? Não ocupei cargo público remunerado. Nesta época eu era chefe
diretor da SEMA, cargo de confiança do governador. Remunerado. Do governo, não, eletivo, me perdoe mais uma vez o ato falho. Não ocupei cargo público eletivo, né? Eu era diretor da SEMA, cargo de confiança do governador Blairo Maggi. Eu era o exemplo de fiscalização que eu aplicava de 30 a 50 milhões de reais em multas mensais. E por isso, Blairo Maggi, em todos os lugares que tinha problemas de corrupção, inclusive, mandava eu para lá para resolver, porque eu realmente enfrentava. Mas nós já estamos quase com um mês de campanha as máfias, o madeira. E por que o senhor foi preso, mas então? Você me permite? Você me permite? Sim. Permitido. Permitido? Permitido. Então, e aí eu ocupei esse cargo, realmente, eu era exemplo, e em função de uma operação que houve, que é a Termes, eu fui incluído nesse rol aí, mas por causa de um caminhão que eu havia apreendido. A acusação era de eu estar envolvido. Liberação irregular de cargas e madeira extraída ilegalmente. Mas me dá a oportunidade de eu responder? Vocês me dão a oportunidade de responder, por favor? Eu fui preso por causa de um auto de infração de um caminhão que eu apreendi. Na escuta telefônica, estava que eu não dei a multa. E depois que eu saí de lá, tanto que eu não tinha culpa que eu voltei para o mesmo cargo. Mas era uma multa que eu poderia aplicar de R$ 500 a R$ 1.500. Eu não só apliquei a multa, como eu apliquei o maior valor. Tanto é que depois, quando teve a audiência com o juiz, eu peguei o auto de infração e esfreguei na cara dele. Falei, olha só, a injustiça que o senhor fez com um cidadão de bem. Infelizmente, a justiça é morosa e eles não arquivaram, não enterraram esse processo ainda. Mas eu não devo, não temo e, inclusive, provei na cara do juiz que aquilo foi um grande equívoco. Mas, Muvuca, essa prisão tua aconteceu através de um grampo telefônico. Por que você estava grampeado? Eu não estava grampeado, quem estava grampeado era a advogada, e a advogada tem um sistema espião, né? Que então, se ela já estava há anos já vinha acontecendo a irregularidade. A irregularidade através dela, e eu, como era funcionário, existia lá uma praxe de os advogados de todos eles ligarem para os fiscais, ligarem para os funcionários, porque se você apreende o caminhão hoje, o advogado fala, segura para mim, porque amanhã eu vou buscar. Antes de ir para a SEMA, para ir para o arquivo, ela pode buscar lá, isso é praxe. Né? E as autoridades não viram, não procuraram saber que existe essa praxe. E nessa ligação que ela fez segura para mim, achou que era para segurar a multa. E nisso eu dei a maior multa, mas eles não perceberam isso. Tanto é que eu não devo, não temo, peguei essa multa, esfreguei na cara do juiz e até hoje estou tranquilo em relação a isso. E por que você recentemente atribuiu a tua prisão a alguma coisa arquitetada por inimigo político? Você tinha inimigo político já em 2008? Olha, muitas vezes são induzidos a erro. Porque você disse que o juiz foi induzido a erro, e agora você diz que na verdade foi arquitetado por inimigo político. O juiz, não entendi essa relação. O juiz foi induzido a erros, e eu deixei muito claro. Foi erro, com equívoco, tanto é que eu peguei o auto de infração e mostrei, esfreguei na cara do juiz. Foi induzido a erro, ele errou, cometeu uma injustiça. Induzido por quem? Cometeu uma injustiça e eu queria encerrar o assunto por aqui. Mas você não... Vamos para as nossas propostas? Por quem ele foi induzido? Vamos para as nossas propostas? Mas eu preciso saber por quem ele foi induzido. A quem você se refere? Não, eu prefiro falar sobre as propostas, assim como você faz perguntas sobre propostas para os outros candidatos. Sim. Nós fizemos um bloco inteirinho de perguntas sobre propostas para você. Quer falar de proposta? Nós entramos agora na questão polêmica de vida pessoal tua, que é pertinente, que as pessoas em casa tenham o direito de saber. E eu acabei de mostrar que fui injustiçado, esfreguei o auto de infração, apliquei a maior multa na cara do juiz, até hoje corre o processo, mas queira Deus que isso aí termine logo. André, o candidato está falando em propostas, mas no seu programa eleitoral o senhor vem fazendo acusações contra os seus adversários, principalmente ao candidato Pedro Táxi. Como é que o senhor recebeu essa decisão judicial? O senhor não pode mais falar do seu adversário? Ana Carla, você gosta muito de falar do Pedro Táxi, eu acho que é por causa da sua amizade com a Ana Rosa Fagundes, que é assessora dele, né? Mas eu não me importo com isso, não.
O meu programa eleitoral, ele é curto, eu tenho que fazer mais, que é um O senhor minuto. tem alguma coisa É um minuto. contra a Ana Rosa Fagundes? Não, Ela é minha sim. amiga também. Não, ela é Amiga assessora, nossa. ela é assessora Ela é amiga de todo mundo. assessora do meu concorrente, no qual Aliás, a é um Ana jornalista Carla, Amiga bastante tudo- é. competente. do qual a Ana Carla insiste em estar colocando aqui. Não, foi a Eu decisão tô da justiça, fazendo- candidato, de tecer críticas ao seu adversário. Esse adversário é o Pedro Táxi, citei- coincidentemente. eu citei o Então, nome assim, dele? não, mas Não, né? ele entrou na justiça, acionou a justiça entendeu que as críticas eram para ele, porque o senhor se referia ao debate que ele não compareceu. O senhor chamou ele de fujão do debate. Sim. Né? Então, o senhor está proibido de falar sobre isso. Então, aí eu quero saber como é que o senhor recebe essa situação. O senhor quer falar de proposta aqui, mas no seu programa eleitoral o senhor critica seu adversário. Ou o senhor elencou ele como seu principal adversário. E eu, Aqui eu eu vou tenho- além, me aqui- permita, eu vou além. aqui eu Numa tenho- entrevista em outra emissora, o Pedro Táxi não explicou quando foi questionado sobre aquela suposta prisão de familiares na Operação Sim, Ararat e é. tal, ele não quis falar sobre o assunto, e o senhor o criticou Na no seu Quimera, programa, Operação Quimera. o criticou em N ocasiões, porque ele não quis falar sobre esse assunto, como o senhor agora também não quis falar sobre esse assunto. Ok, empatamos. Zerou. Eu, olhando o seu plano de governo, que aliás está aqui na minha mão, nas minhas mãos, né, Abdala, são duas mãos, eu vi uma proposta ali bastante complicada de se cumprir. Se fazer ciclovias em todas as cidades do estado, inclusive ciclovias intermunicipais. Como é que você vai fazer ciclovia intermunicipal num estado, como você mesmo já disse no primeiro bloco, gigantesco como Mato Grosso, que de uma cidade a outra, por menor que seja, você não anda menos que 100 quilômetros? Cuiabá, Várzea Grande. Como é que você vai fazer esse trajeto de bicicleta? Não, e nem rodovias, BRs e MTs que são onde escorre. Precisa Tá de um terra, mais, né, pelo são- menos... Não, onde que a produção Nas BRs aqui parece que está andando na lua, né? Cheia de não tem crateras. como, né? é. Então, Como é viabilizar como é que essa você proposta? viabiliza isso? Já que você quer Pedra- falar de proposta, então Pedra, colocando essa proposta. Pedra Preta e Rondonópolis são 25 quilômetros. Se você construir uma estrada ali e com essa estrada direto de Pedra Sim, Preta e Pedra Preta é para quase Rondonópolis, um bairro de Rondonópolis, mas eu digo assim, lá em Colniza, por exemplo, como é que você vai colocar uma eu tô ciclovia querendo até responder, Aripuanã? tô querendo responder a sua pergunta. Naquelas localidades que tiverem viabilidade. É lógico Você que nós fala não no seu vamos plano fazer em todos os municípios. nos possíveis, dentro do possível da nossa capacidade. O que eu coloco em todos os municípios é a implantação de clínicas para dependente químico, né, escola em tempo integral, né, de a gente fortalecer o sistema de saúde. Agora, essas ciclovias aí, nós podemos fazer, por exemplo, nessa estrada da Chapada, né, que temos muitas pessoas que usam, pedalam de Cuiabá para Chapada, de Pedra Preta para Rondonópolis, são 25 quilômetros de asfalto, mas se fizer um asfalto ali direto, vai dar 10 quilômetros. Nesses 10 quilômetros que nosso governo vai fazer, direto de Pedra Preta para Rondonópolis, nós vamos diminuir aí 15 quilômetros e nessa estrada de 10 quilômetros a gente implanta a ciclovia. É fácil. Tem algumas cidades que são perto uma das outras. E muitas pessoas que trabalham em uma cidade e moram em outra, que não tem condição, inclusive, de pagar o transporte público, ela pode usar essa ciclovia para poder baratear o custo do ir e vir e poder, inclusive, ganhar saúde pedalando, enfim. Candidato, recentemente o senhor disse numa entrevista que o governador Silval Barbosa seria o melhor prefeito de Cuiabá. E recentemente, agora nessa última quinta-feira, foi divulgada a pesquisa Ibope, onde ele fala que ele tem quase 80% de rejeição 76%. do seu governo. Justamente por causa, Das obras talvez da Copa. as obras da Copa sejam o principal gargalo, tem a questão da saúde também, mas eu acredito que a questão das obras da Copa, como Cuiabá é um termômetro, talvez isso fique mais latente. Como o senhor vê essa situação? O senhor achando que ele tem considerado melhor prefeito com uma rejeição tão grande? Vamos esclarecer, porque ele nunca foi prefeito de Cuiabá. Não, ele como governador porque ele usou as obras da Copa. Isso foi muito dito no sentido figurado. Né? Foi, Seu isso. prefeito, enfim. Foi figurado por quê? Porque as obras de mobilidade urbana de Cuiabá, uma cidade tricentenária, né, que nós estávamos engargalados, estamos ainda porque elas não foram conclusas. Né? Então, muitos desses viadutos, passarelas, trincheiras, que hoje estão aí resolvendo muito desses gargalos e vai resolver muito mais, são obras que em 50 anos não seriam feitas
em função da Copa do Mundo, e o governador Sival Barbosa teve aí a sorte de ser governador na implantação, na construção dessas obras. Sorte ou azar, porque todas as obras estão com problemas. Mas a história vai fazer o melhor juízo de tudo isso que aconteceu. Nós estamos num momento eleitoral, é lógico que as críticas são inerentes, principalmente aqueles que se posicionam contra um governo instalado. Eu sou contra o governo que está aí, mas sou contra também a volta ao passado. Eu vou dizer isso sempre, porque essa é a dialética, né? Porque não basta você estar tão cheio de boas intenções, mas não se afirmar na complexidade real dos dramas da população mato-grossense e cuiabana. Cuiabá avançou na questão de mobilidade urbana. E eu fui uma das pessoas que mobilizou gente nas ruas, mais de 1.500 pessoas. Os sites estão aí, o Google está aí, para quem quiser ver. Eu fui uma das pessoas que levei as pessoas nas ruas para implantar o VLT em Cuiabá. Enquanto senadores, enquanto setores empoderados, máfias disso, daquilo, de pneu, de combustível, eram contra, nós lutamos pelo VLT. O VLT vai resolver muito da questão de mobilidade urbana de Cuiabá. O VLT não vai sair. O senhor fala em avanço de no mobilidade. meu governo em 2015, no meu governo em 2015, pode ser uma opinião sua, mas no meu governo em 2015 ele sai. Candidato, o senhor fala em avanço de mobilidade. Que avanço que é esse que a gente não vê? A gente não vê. O elevado da Cefaz está com problema, com risco de desabamento. A trincheira do Santa Rosa foi proibida de continuar a obra. O VLT, o próprio conselheiro do TCE disse que só o próximo governador que poderá dizer quando ele fica pronto. Quer dizer, o VLT ninguém sabe se vai ter, 2015, né? Então, assim, o aeroporto está caindo. Aonde que está esse avanço de mobilidade? Para colocar Sival Barbosa, hipoteticamente, como melhor prefeito de Cuiabá. Nós temos que avançar, não contratando empresas como a Engie Global, cujo dono é o Robério Garcia, que é o pai do Fábio Garcia, sócio do prefeito Mauro Mendes. Ele é responsável por muitas dessas obras, inclusive o Córrego do Barbado. Esse aeroporto, que é o aeroporto do Fábio Garcia, isso aí é uma das obras de mobilidade urbana, uma das obras da Copa, que caíram os pedaços, estão caindo os pedaços. E olha só, tem senador aí que fala assim que transformei a corrupção em crime hediondo. Mas o reverso da corrupção é o corruptor, aquele que financia os concorrentes. Então nós temos que transformar em crime hediondo também aqueles que patrocinam essas pessoas. E muitos desses patrocinadores são responsáveis por essas obras que estão caindo pedaços, por essas obras que estão passando e fazendo vergonha para toda a população. Mas quem contratou essas obras foi o governador Sival Barbosa, o qual o senhor está defendendo. Eu não estou defendendo Sival Barbosa, sou contra o governo que está instalado. Já disse, quero repetir, eu sou contra o governo que está aí instalado. Essa é a dialética, mas sou contra também a volta ao passado. Eu sou contra esses últimos 30 anos de poder que está aí, porque são todos panelinhas políticas que vivem se revezando no poder. Porque aquele que se apresenta como novo está aí com os Campos, que já governou o Estado, está aí com o PSDB, que já governou o Estado. São todos panelinhas políticas que estão aí. Então eu sou contra, sim, o Sival Barbosa. Agora, teve avanços, nós temos que avaliar. Nós temos que avaliar. Na minha concepção, o VLT é um avanço e no meu governo eu vou concluir. Se ele ficar pronto. No primeiro ano eu concluo o VLT. Até pela minha personalidade, de ser mais rápido. O TCE já descartou essa possibilidade de ficar pronto em 2015, né? Não tem... É humanamente impossível e tecnicamente impossível, a gente sabe disso. Qualquer candidato que fale... Prometer isso... Olha, eu vou falar sério para você que está em casa, com todo respeito, Muvuca. Qualquer candidato que prometer para você, na televisão, no panfleto, na rua, vou terminar o VLT o ano que vem, não caia nessa porque é mentira. Impossível de terminar o VLT em um ano, tecnicamente falando e humanamente falando. Qualquer candidato, não é o Muvuca, qualquer um que falar que termina no primeiro ano de mandato, está mentindo para você. Pronto, falei. E processe quem quiser. Continua. É isso mesmo. O senhor está falando que tem candidato que representa o velho, né? Que está com a família Campos. Mas o senhor também foi filiado no DEM, né? Fui filiado e fui candidato. Só que aí eu deixei... Ao lado dos Campos. Pelo DEM, ao lado dos Campos. Só que aí, como eu vi que era um jogo de cartas marcadas, eu retirei a minha candidatura, fiz um vídeo no YouTube, pedi para ninguém votar em mim, para não estar votando, para não dar voto para gangues partidárias
que são essas que remanescem desse Estado coronelista. A população, aquelas de mais idade, sabe que quando eles governaram o Estado, dava banana para a população na televisão, mostrava caneta, falava que ia demitir aqueles que fizessem greve. Eu estava lá por uma proposta que era do presidente, então, que era o Dirceu Dal Bosco, que falou, não, nós vamos mudar tudo, vamos acabar com essa história dos campos aqui, uma política, eu acreditei. E, na verdade, o que aconteceu foi continuação desse coronelismo. Eu fui na televisão, registrei boletim de ocorrência contra o Jaime Campos na delegacia no Cisco Planalto. Gravei um vídeo pedindo para não votar em mim. E tive generosamente 22 votos das pessoas que não ficaram sabendo dessa minha... candidato a vereador com 22 votos. Foi essa candidatura que minha desistência. Causou um problema no TRE e a sua candidatura foi indeferida agora, né? E eles, inclusive, para se vingar, não contribuíram com a prestação de contas, não ajudaram a resolver a questão da prestação. Falando em TRE, ele também não prestou contas agora, né? Justamente sobre essa questão. Eu conversei com o TRE justamente sobre a sua situação. E eles me informaram no seguinte contexto. Se a pessoa ela se candidata e como ela obrigatoriamente ela tem que fazer essa prestação de contas, mesmo que a prestação tenha algum problema ou não, seja reprovado, isso não tem problema num próximo pleito, se ela quiser candidatar. Isso não a impede. Agora, deixar de prestar contas não tem condições da pessoa ser candidata. Eu sei que o senhor está recorrendo, o senhor vai buscar aí o TSE, talvez até o Supremo, eu não sei até que ponto o senhor faria para, de repente, empurrar essa situação para chegar até o final da campanha. Mas a regra é clara, não tem como sair candidato. Como que o senhor vê essa situação? O TRE disse isso para você e eu tenho informações outras que meus advogados me garantem. Realmente eu não prestei conta, eu estou aqui para falar a verdade, eu não estou falando nenhuma mentira, eu não prestei contas porque eu não fui candidato e não protocolei a minha desistência. No entanto, o TRE manteve meu nome na urna, mas esse não protocolo da desistência e a minha prestação de contas era zerada porque eu não recebi um centavo e não gastei um centavo, então não prestei contas, então foi um erro, cometi um erro, todo mundo erra, ok, beleza. Aí o TRE tem essa avaliação que você fez aí, que é pertinente, eu concordo com você. No entanto, há jurisprudência em nível do Brasil, inclusive de pessoas que com o mesmo problema conseguiram o deferimento de sua candidatura. O senhor recorreu dessa decisão? Eu recorri, está lá no TSE e tenho plena certeza e quero tranquilizar todos aqueles que simpatizam com a nossa candidatura, que o número 31, o Muvuca, estará nas urnas. Pode ter certeza disso. E vote em mim. Candidato, sobre essa questão também que o senhor está falando aí, que todo mundo pode ficar tranquilo. Esse todo mundo ficar tranquilo seria 1% do último Ibope divulgado na quinta-feira. E o mesmo Ibope colocou o candidato com 20% de rejeição. De rejeição. A sua rejeição é maior do que a intenção de votos. O que o senhor achou desse resultado? Primeiro que o Carlos Augusto Montenegro é o dono do instituto de pesquisa mais safado que existe no Brasil, né? Ele vende até a mãe para ganhar dinheiro em época de eleição, né? E pesquisas, muitas dessas pesquisas, desde o começo da eleição, algumas foram impugnadas por ser fraudada, né? E eu sou contra, eu tenho que abominar essa história de pesquisa porque serve para efeito de propaganda. E aqueles que compram e que pagam a pesquisa tem que, lógico, eu não tenho dinheiro, tem que, lógico, colocar os seus inimigos com a rejeição lá em cima e com o número de intenção de voto lá embaixo, que é o que aconteceu. Mas o que eu tenho de concreto é que eu já passei dos 6% no estado, já passei dos 9%. Mas isso é pesquisa, dado de pesquisa? Aqui em Cuiabá, são pesquisas internas que não podem ser divulgadas, né? E eu não pode ser divulgado porque não são registradas. Então, e o que eu vejo nas ruas é muito mais que isso. Eu vejo, por exemplo, esses carros que são adesivados pelo candidato aí que está com um monte de adesivo na rua, todos eles acenando para mim, dizendo vou votar em você e tal, estão despejando gasolina aí na cidade, mas a simpatia com a minha candidatura é muito grande.
Esses 1% aí não reflete nem um pouco a realidade. Mas, candidato, eu a tenho pesquisa... certeza que eu terei muito mais, mas muito mais do que isso. Na hora que abrir as urnas, vocês vão ver arrebentar a boca do balão de tanto voto que eu vou ter. E eu vou dizer uma coisa muito importante para a população. Gente, não entregue o futuro do seu estado para donos de instituto de pesquisa. Vocês têm que se apoderar disso. Você tem que votar naquele candidato que você acredita. Não deixe que isso se torne elemento de propaganda para a campanha eleitoral. Não venha com essa história de voto útil, votar naquele que já ganhou. E mais uma vez eu vou pedir, vote em Muvuca para a gente levar a eleição para o segundo turno. Porque lá os acertos, conchavos, as conversas são feitas na frente do povo. E lá vai ser 1 contra 1. Eu espero ser o que vá para o segundo turno. Essas pesquisas não mudam 1 milímetro o rumo que eu estou levando da minha candidatura. Acredito sim que vou para o segundo turno. Candidato, e não acredito o senhor criticou bastante o Ibope, que ele deu 1% de intenção de votos, mas as outras pesquisas também, de outros locais, institutos, tanto aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, enfim, e de institutos de fora, o colocam também com 1%. Quer dizer, todas estão erradas? Todas vendidas. Vendidas, muito bem pagas. Por quem? Por aqueles candidatos que se beneficiam delas para efeito de propaganda. Baseado em que o senhor afirma 15 isso? anos de jornalismo, conheço muito bem, conheço com a minha alma isso aí, eu sei como funciona. Quem contratou a pesquisa Ibope que foi divulgada na semana Eu passada? não posso falar para não sofrer processo, Ana Carla. Mas o senhor está Mas o acusando povo o sabe. candidato que falou aí comprou que de foi ter o pago adversário que Ibope. colocou lá 1% do inimigo. Eu estou acusando o Ibope, o Carlos Augusto Montenegro, que se quiser me processar, processe, mas é o cara que mais ganha dinheiro em épocas eleitorais vendendo pesquisa. Pode me processar, pode botar isso no ar, não tem problema nenhum. Se essa situação ela fosse inversa, o senhor teria a mesma opinião? Isso é um ato de militância. Eu posso ter 100% das pesquisas, eu vou dizer para as pessoas, não se deixe influenciar por número de pesquisa. Isso aí é um ato de militante. Eu acho que eu estou começando a carreira política agora, estou me apresentando, estou expondo toda a minha vida, as pessoas estão passando a me conhecer, além daquela figura caricata que todo mundo achava, né? Mas eu acho que a gente tem que ter coerência, e eu sempre vou dizer isso. O senhor foi muito processado nessa eleição? Talvez lá na frente, vocês vão fazer a mesma pergunta, institutos de pesquisa vão me deixar lá em cima ou lá embaixo, eu vou repetir, vocês podem pegar essa gravação aqui, botar no ar, botar no YouTube, ou botar onde quiser. Não deixe se influenciar por números de pesquisa, mesmo se o Muvuca tiver com 100% das intenções. Muvuca, você foi muito processado nessa eleição? Até agora nenhum. Você está com receio de processo, então... Já que você Não, falou em números... Pelo contrário, eu falo a verdade. E as pessoas estão vendo e me recebem nas ruas falando que você é o único candidato que fala a verdade. Pois é, falando em números aqui, pegando o gancho da Ana Carla, vamos falar em números de campanha. Quando você começou a tua campanha, você colocou um teto, uma previsão de gasto de 10 milhões de reais. E aí você fala para todo mundo que a sua campanha é franciscana sem dinheiro. Como é que uma campanha pode ser franciscana com 10 milhões de reais, Muvuca? Declarado no TRE, né? Declarado no TRE. Eu quero dizer que esses 10... E você declarou ainda ao Repórter NT que já recebeu, não aceitaria doações de grandes empresas, empreiteiras e consultores, e afirmou que recebeu propostas desse pessoal todo, inclusive muito dinheiro e até jatinho te ofereceram. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ok, esses 10 milhões foi um erro do partido, e minha campanha realmente é franciscana. Para vocês terem ideia, nessa segunda parcial minha, eu não gastei nem 10 mil reais. E no final da campanha, não vou gastar nem 100 mil reais. Você já arrecadou quanto? Isso, arrecadei 9.800 e gastei 8 mil e alguma coisa, né? E tive doações de material. Vai prestar contas? De confecção. Já foi prestada. Você vai gastar 100 mil reais, se você arrecadou 9? Não, eu estou dizendo assim, nessa segunda parcial. Eu estou dizendo que eu não gastarei nem 100 mil reais. Talvez eu não gaste nem 50 nessas eleições. Agora, isso é o interessante. O que a minha candidatura está apresentando é essa forma nova de você não fazer com que a política seja essa forma elitista, de só de quem tem dinheiro, quem tem conta bancária alta, quem tem grande volume de campanha possa ganhar. E a expressão eleitoral que eu venho a ter, e vai ser muito maior do que esses 1% que esses institutos todos comprados me dão, é o reflexo daquilo que as pessoas acreditam. Porque cada voto que vier para o Muvuca não vai ser um voto comprado, não vai ser um voto em torno de propostas, de promessas, em torno de prestígio, de poder.
né, de acertos de conchavo partidário, de cargos, enfim. Vai ser aquele voto que realmente acredita que eu apresento um rumo novo, um caminho novo para a política. Candidato, nosso tempo está esgotado, o senhor tem mais 15 segundos para suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade e dizer para a população mato-grossense, eu estou nessa campanha, estou muito feliz com a receptividade, continue acreditando nas nossas propostas, nossas ideias e quero oferecer um rumo novo. Se você está contente com tudo isso que está aí, com essas velhas panelinhas de política que está aí, continue votando nele. Mas se vocês quiserem mudar de verdade, votem no Muvuca 31. Grande abraço, boa noite a todos. Muvuca, obrigado, boa noite, boa sorte para você. Obrigado, agradeço. Ana Carla Abdala, obrigado pela participação, pela parceria mais uma vez. Você em casa, obrigado pela sua companhia. Na próxima semana, o entrevistado aqui do Conexão Poder seria o candidato do PSOL, José Roberto, mas ele não quis participar, abriu mão de participar. Na outra semana é o candidato do PT, Lúdio Cabral. Tenham todos uma boa noite, fiquem agora com a Marília Gabriela. Voltamos no próximo domingo. Até lá, tchau. Conexão Poder. Oferecimento ProUnim e Unimed Cuiabá. Queimadas, uma pequena chama, um grande risco.